Fala aí, gênio! Sou o Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Fica comigo que no vídeo de hoje eu vou mostrar quais são os equipamentos que eu uso para fazer o acerto de um sistema de som. Bem, você viu que a gente tá com um cenário novo, né? Na medida do possível, nós estamos organizando aqui a casa para poder, mais uma vez, toda terça-feira, trazer conteúdo novo para você aqui. A princípio, com o programa do Resposta com Frequência. Então a gente tá dando uma arrumada na casa para poder cada vez entregar mais conteúdo de qualidade para o teu aprendizado, beleza? Na pergunta de hoje a gente vai responder então, que eu recebi, né, diversas perguntas aí no vídeo passado, mas eu escolhi uma para ver porque eu achei que era um tema bem interessante aí pra gente poder trazer aqui pro canal, que foi do Manual da Tecnologia. Ele colocou aqui: resposta com frequência, quais são as ferramentas que não pode faltar para fazer um alinhamento? Qual mic usar, multímetro para calibrar um amplificador e etc. Muito boa a tua pergunta, porque eu recebo diariamente pessoas querendo saber quais são os equipamentos que ela precisa comprar para fazer o alinhamento do sistema de som. Eu já quero adiantar que eu, particularmente, tenho muito cuidado na hora do processo de um acerto de som. Costumo dizer para as pessoas que o som ele não precisa só de um alinhamento. O alinhamento eu acredito que seja basicamente a cereja do bolo, né? Um sistema de som ele precisa de muito mais coisas, né? É muito comum a gente ver a galera aí falando sobre alinhamento, que quer fazer o alinhamento do paredão para tentar tirar o maior aproveitamento possível, mas já gostaria de deixar claro: alinhamento não salva um som que é ruim, né? Um som que nasceu com um projeto ruim, que tá com instalação ruim, que não tem boa alimentação, não tem bom acerto, não adianta fazer o alinhamento, porque o alinhamento é só uma cerejinha do bolo, é uma pitada final que é óbvio, tira sim resultado, mas não é tudo, né? Não é basicamente o alinhamento que vai salvar o seu sistema de som. E aí eu quero aproveitar a oportunidade para mostrar os meus equipamentos, né? Eu geralmente ando com duas mochilas, estou com elas aqui, é uma mala que eu ando e a minha própria mochila, que tá aqui de lado. Eu sempre comento que a mochila é onde estão os equipamentos de alinhamento e nessa maletinha é onde estão os equipamentos da elétrica, né, do acerto elétrico. E volto a repetir, não adianta você só querer fazer o alinhamento se a sua elétrica não tá muito boa, né? Uma vez eu tava em Fortaleza lá com o parceiro Fábio Som, né? E aí a gente saiu pra jantar e na volta eu esqueci a minha mochila dentro do carro do Fábio. Acabei indo pro aeroporto, não consegui falar com ele pra pegar a mochila, que tava todo o meu equipamento de RTA. E eu tinha uns alinhamentos pra fazer numa cidade vizinha que eu tava indo, mas eu tava com a minha maleta. E eu particularmente me sinto muito seguro em ir fazer um acerto no sistema de som, levando a minha maleta da elétrica e mesmo que eu não tenha levado a minha maleta do RTA. Agora, eu não me sentiria nada confortável se eu tivesse levado a minha mochila onde tem os equipamentos do RTA e esqueci da minha maleta para não fazer a parte elétrica. Particularmente, eu dou muita atenção para a parte elétrica, porque eu acredito verdadeiramente que um sistema com a elétrica muito bem certinha, muito bem feitinha, ele tende a dar muito mais resultados. Mas então vamos lá para a gente entender o que tem aqui, né? Eu já tô com ela aqui, ó. Eu já vou abrir a maleta e já adiantando que, de antemão, o que eu sugiro que você tenha, que está sempre na minha maleta, é então um multímetro. É muito importante que você tenha um multímetro. Para mim é a primeira ferramenta que você tem que investir. Renan, tô com uma grana reservada aqui, quero começar a comprar meus equipamentos para fazer o alinhamento, né, fazer acerto de um sistema de som. Qual é o equipamento que eu compro? Primeiro equipamento, multímetro, tá? Nesse caso aqui em específico eu estou usando o 114 da Flu, que é um multímetro que eu gosto demais. Você não precisa necessariamente do 114, né? Se você puder investir, ótimo. Se não, você precisa de um multímetro que ele seja True RMS, tá? Então ele tem que ser medida real. Então esse aqui tá aqui, ó, True RMS. Eu sugiro que você tenha medição de máximo e mínimo, né? E esse aqui, o Flux 114, é legal porque ele tem esse estágio aqui de automático, então ele vai medir para mim a tensão contínua, a tensão alternada, vai medir resistência, né? Ele tem aqui para medir continuidade, que todos os multímetros têm, que você toca e ele faz esse apito aqui. Então, é o primeiro equipamento que você deve investir. O multímetro True RMS, que tem aí mínimo e máximo, gira aí entre 100 e 200 reais. O 114 você vai encontrar entre 400 e 500 reais, depende muito de onde você estiver comprando. Então o primeiro equipamento que você tem que ter é o multímetro. Eu particularmente gosto de andar com dois, né? Então eu tenho dois 114, porque o que eu faço? Eu faço a medição de tensão de saída do amplificador para saber qual é a potência que eu vou entregar nos alto-falantes. E o outro eu meço qual é a tensão de entrada para saber se eu não estou tendo queda de tensão na entrada do amplificador, se eu não estou tendo problema nas baterias. Então eu sempre que possível, na hora de fazer o acerto da potência que vai até o alto-falante, eu uso os dois. Um na saída do amplificador, outro na entrada para conferir se está tudo certo com a alimentação elétrica. O segundo equipamento que eu sugiro que você tenha aí dentro da sua maleta, né, que é que eu ando particularmente, é um alicate amperímetro, né? O meu também aqui da Fluke, tá? Então eu uso o alicate amperímetro
O 376 também da Fluke. Volta a ressaltar, você não precisa necessariamente investir num alicate amperímetro tão caro, né? Esse alicate amperímetro, ele é consideravelmente caro, mas por que que eu optei por ele? Primeiro, pela confiabilidade do equipamento, né? Quando a gente fala de Fluke, principalmente de um 376, um alicate amperímetro, é muito difícil a gente ter subjulgamentos, né? De pessoas falando que não funciona, que não dá certo e tal. Então, primeiro, uma das coisas para eu ter confiabilidade no equipamento. Segundo, é que esse equipamento é muito legal porque esse alicate amperímetro, ele vem com essa garra aqui, chamada de garra flex, né? Você pode abrir ela aqui, ó. Você abre ela, conecta, às vezes você tem uma certa dificuldade de acertar um cabo ali, você conecta ela aqui, e aí essa outra ponteira você pode colocar aqui embaixo dele, ó. E aí, cara, você tem... Então você não precisa estar com essa garra ali, tentando acertar o fio e tal. Você consegue colocar essa garra flex e ela consegue medir também corrente para você. Então a gente consegue, com o multímetro, medir a tensão na saída do amplificador e com o alicate medir qual é a corrente que tem lá na saída dele, multiplicando um pelo outro. Nós temos a potência que está indo para os alto-falantes. Então, mais uma vez, o que eu estou usando aqui é o Fluke 376, você não precisa necessariamente investir tanta grana. Você pode usar, por exemplo, o Mastec, um equipamentozinho que eu usei por muito tempo, continuo usando ainda ele, tá? Porque essa garra flex, ela só faz medição de corrente alternada, tá? O Jacaré não, ele faz tanto de corrente alternada quanto contínua, o equipamento permite aqui que eu bote em contínua alternada, mas o que acontece quando eu estou usando o multímetro e o alicate amperímetro na saída do amplificador para medir a potência de saída, eu gosto de medir qual é a corrente de entrada também. Esse equipamentinho vai medir até 600 amperes de entrada, dá para a grande maioria dos alinhamentos que eu faço. Quando eu preciso de mais um pouquinho, aí eu deixo esse na saída e coloco o Fluke na entrada, porque o Fluke pode ir até 1000 amperes. Então, eu gosto bastante. Esse aqui é o 2108S. Tenha cuidado de comprar o S, porque se for o A, ele só mede corrente alternada, não mede contínua. O S, ele mede tanto corrente alternada quanto contínua, então tá aí, Mastec MS2108S, é o equipamento que eu uso, adoro esse equipamento. Na China você consegue ele por menos de R$200 e no Brasil tem gente vendendo ele no Mercado Livre 300 e poucos reais. Baita equipamento, já testei, comparei com o Fluke, resultado bem parecido. Então, para quem quiser aí, ó, já sugiro investir num alicate amperímetro. O Mastec é um que eu testei. Tem outros modelos, é óbvio, mas eu particularmente ainda não testei, então estou sugerindo aquilo que eu já testei. Agora, um equipamento que eu não consigo, sinceramente, trabalhar de jeito nenhum sem ele. Eu sei que o investimento é um pouco maior, mas é um osciloscópio, tá? Eu uso um osciloscópio de mão. No caso do meu aqui, eu tenho um Minipa, um Miniscope, que ele, além de funcionar como um osciloscópio, ele também pode funcionar como um multímetro, então eu posso colocar as ponteiras aqui. Ele tem um canal só, né? Ele é um único canal, tem osciloscópio para 2. Ele é um e ele funciona como um multímetro também. E esse eu não deixo de ter na mochila, porque ele é quem vai ver se o sinal está limpo, fazer estrutura de ganho, limpeza de sinal. Nada adianta você querer extrair o máximo de potência possível se você não viu como é que está o sinal. Então o osciloscópio para mim é importantíssimo. Esse aqui, o Minipa, no Brasil, tá entre R$2.500 e R$3.000, mas tem um que é cópia idêntica dele, funciona tão bem quanto, que é o Unity, também Miniscope da Unity, que você vai encontrar por R$1.000 e poucos na China, tá? É exatamente igual, só que o Unity ele é vermelho aqui na lateral, mas funciona tão bem quanto. Então não deixo de ter na mochila, principalmente porque a alta frequência, a medição tem que ser feita com o osciloscópio. Não adianta fazer com multímetro, porque na grande maioria das vezes eles não têm velocidade de leitura. A própria Fluke, no manual dos equipamentos, sugere que a gente só faça medição até 500 Hz com precisão. Acima disso, eles não garantem mais a precisão. Então por isso que para medir potência de alta frequência, acima de 1000 Hz, eu uso o osciloscópio para eu ver o sinal de pico. Então com o osciloscópio, além de eu ver a limpeza do sinal, acertar a tensão de alta frequência, eu ainda consigo também ver a tensão de pico que eu estou aplicando nos alto-falantes. Lá nos multímetros a gente vê a tensão RMS, aqui eu vejo a tensão de pico, por isso que é extremamente importante, tá? Vamos lá, mais o que eu tenho na minha maleta. Eu tenho também um laserzinho para medição de temperatura. É muito legal ver se os amplificadores não estão esquentando, se o falante não está esquentando, tem uma média geral. Então eu gosto de andar também com um laserzinho aí. Cara, esse daqui eu comprei no Mercado Livre, acho que paguei uns R$60, R$70. Funciona bem, é super preciso. Cara, não é, mas te ajuda no dia a dia a ver se tu tá tendo nenhum tipo de problema, beleza? Outra coisinha que eu tenho aqui também, ó, é um alicate. Esse alicate rodou muito aí, quem me acompanha nas redes sociais viu que o Fernando tava com esse alicate. Corta cabo de até 95 milímetros. E eu gosto de estar com ele na maleta, porque a gente nunca sabe, né, quando a gente vai ter um problema ali, daqui a pouco um curto-circuito, algo que eu preciso de um corte rápido, ou até mesmo para desencapar um fio, ele tem desencapador aqui de fio, ou daqui a pouco eu tenho que fazer uma manutenção ali, então eu gosto sempre de ter um alicate na minha maleta, ando sempre com ele, porque me ajuda aí nas manutenções. Agora vamos lá para a mochila para a gente falar do RTA. Então vamos lá, na mochila eu acabei já tirando os equipamentos aqui, até porque eu tô com um computador que eu uso, então a primeira coisa, computador,
Eu uso um notebook, né? Claro, não vou estar com desktop ali dentro da mochila. Então eu uso um Dell, mas o computador, a grande maioria dos computadores aí, digamos assim, das gerações mais novas, já roda tranquilamente a maioria dos aplicativos que a gente precisa. No caso aqui eu estou rodando o Smart, tem o Rio também instalado, mas eu uso primordialmente o Smart. É muito importante que você tenha uma placa de som, né? A placa que eu uso é a Foxrite, a minha até já saiu o nome aqui, então eu ando muito com ela, então já soltou. Mas nesse caso aqui, com 2 entradas, tá? E 2 saídas, e a placa precisa ter Phantom Power. Então na hora de você comprar a sua placa, a minha é Foxrite 2 e 2, mas você pode usar a Behringer, o M2, o MC22, o MC404, 202, cara, tem muitas placas boas que você pode utilizar. A entrada tem alimentação Phantom Power porque a gente usa então o microfone. No meu caso específico eu uso o Behringer, o ECM8000, que é um microfone próprio para medição. Ele é omnidirecional, né? Ele capta de qualquer posição que ele tiver, mas você não precisa necessariamente ter só o ECM8000. Você pode ter o DBX-M, né? O RTA-M da própria DBX, que também é um microfone de medição, custa basicamente a metade do preço desse daqui, mas funciona tão bem quanto. Ele tem uma variaçãozinha ali de alta frequência, mas com certeza não vai atrapalhar o seu alinhamento, né? Então é claro, você também vai precisar de um cabo, né? XLR ou Canon, dependendo da região que você tá, para poder conectar o microfone na entrada, tá? Eu posso conectar direto aqui, mas é óbvio que você precisa de um cabo e também um pedestal, né, para fixar. Então quando você compra a placa de som, ela já vem com o cabinho USB que você vai conectar nela, conecta no seu computador, então ele vai tanto enviar quanto receber sinal. Você coloca um cabo de função de transferência na saída para uma entrada para poder fazer a sua função tempo, né, para o ajuste de tempo. A outra saída vai lá para o sistema de som e você precisa de um cabo conectado no microfone para entrar na outra porta e fazer a alimentação do microfone. É basicamente isso que você precisa para fazer um alinhamento, né? Eu tenho também aqui alguns outros equipamentos que me ajudam no trabalho de desenvolvimento, que é no caso, por exemplo, o RTA30, lá do pessoal da MC Audio, né, do Marcos lá, parceirão, que desenvolve o RTA30. Esse aqui é principalmente para medição de SPL, no meu caso eu tenho um microfone, o M6, né? A gente também aqui no Estudo do Áudio tem o M8, que suporta mais pressão. O M6 ele suporta um pouquinho menos, mas ele é um pouquinho mais preciso na hora de fazer as medições, então eu tô com o M6 e a gente tem também o M8, então uma plaquinha para medição de RTA. E por que eu optei por ela, né, que é uma medição de SPL? Por que eu optei por ela? Porque é a placa que todo mundo usa, então para eu ter uma referência universal, né? Digamos assim, a placa que a grande maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, está utilizando para fazer medição de SPL. Outro equipamento que eu tenho também, que investi, mas já é um equipamento mais de laboratório, é o Clio, né? Então é um equipamento já calibrado, é uma medição para medição de tanto de parâmetros de alto-falante quanto de resposta, então é um equipamento, vamos lá, mais de laboratório, né? Esse aqui é o Pocket, justamente para que você possa botar no bolso, levar para qualquer lugar, mas ele é um equipamento que já vem calibrado, ele vem com um microfone já calibrado, com a curva de compensação, ele vem com um cabo para você poder fazer medição de parâmetros do alto-falante, medição de curva de impedância da caixa, uma série de outras coisas. Aqui já é um equipamento, mais uma vez, um pouco mais de laboratório, não é um equipamento que eu geralmente levo para a rua, geralmente utilizo aqui dentro do Estudo do Áudio para poder desenvolver caixa acústica, testar alto-falante, né? Fazer medições com um pouco mais de precisão e mais confiabilidade. Então, ressaltando mais uma vez, é legal que você tenha os equipamentos para fazer a parte elétrica. A primeira coisa que você tem que investir aí para a sua maleta, né, de acerto do sistema de som, e aí depois você pensa na função RTA, no Smart ali, porque eu volto a ressaltar, com a elétrica muito bem feitinha, eu garanto que o seu sistema de som já vai tocar em muito. O Smart é a cerejinha do bolo para ajustar ali o ponto de crossover, perceber se todas as vias têm uma boa intensidade, se está tendo problema de fase ali, para melhorar ainda mais a tocada do seu sistema de som. Espero ter respondido aí o nosso parceiro que fez a pergunta, eu sei que ficou bem longo aqui, mas eu espero então aí que o Manual da Tecnologia tenha recebido todas as respostas. Vou encerrar por aqui para esse vídeo não ficar tão longo, mas cara, eu acho que toda a informação que eu trouxe aqui já vale pelo menos um joinha aí, né? Dá um like, se inscreve se você ainda não está inscrito no canal, marca o sininho e coloca aqui embaixo a tua pergunta, não esquece de colocar a hashtag resposta com frequência pra gente poder responder toda terça-feira à noite. Então coloca aqui tuas perguntas caso você queira aprender ainda mais sobre esse nosso fascinante mundo do áudio. Espero te ver na próxima semana, obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até depois.